Pai do Senhor, igreja. Pai do Senhor, igreja. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus nessa noite. Mais um ano de providência divina, mais um ano onde Deus, pela sua infinita misericórdia, me concede a honra de subir nessa tribuna para pregar a palavra de Deus, falar do amor de Deus. Meus irmãos, pegue seu exemplar bíblico, por favor, e abra ele em 1 Samuel, capítulo 30. Enquanto você vai encontrando e se pondo de pé, eu quero agradecer a Deus pela minha vida, pela vida da minha família, da minha esposa que ali está, pela vida dos meus filhos que fazem parte da obra de Deus, um que toca na bateria e o outro que faz parte da mídia. Agradecer ao corpo de obreiro que aqui se encontra na minha retaguarda, ao meu pastor presidente. Louvado seja Deus, obrigado mais uma vez pela consideração e pela confiança. E a todos os demais irmãos que aqui estamos e que estamos nessa caminhada de 13 anos, pregando o Evangelho de Cristo, pregando a cruz, pregando a palavra de Deus, vidas sendo alcançadas, vidas sendo restauradas, pessoas sendo curadas e abençoadas para a glória de Deus. Amém, irmãos? Durante os dias que iniciou-se a festividade, palavras impactantes foram faladas aqui ao coração da igreja, e que nessa noite Deus possa falar nessa noite com a igreja de Deus. 1 Samuel capítulo 30, quem encontrou diga amém. Quem não encontrou diga misericórdia. Muito bem, você está na casa de Deus, ajuda aí, irmão. Primeira Samuel capítulo 30, vamos ler 3 versículos da palavra do nosso Deus. 1 Samuel capítulo 30, versículo 1, assim está escrito a palavra de Deus. Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziglag, já os amalequitas tinham dado contra o sul de Ziglag, e a esta ferido e queimado. Versículo 9. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Bessol, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e os 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Bessol. Antes de você sentar, diga para essa pessoa que está do seu lado: desistir é diferente de parar. Você pode dar glória a Deus? Tome seu assento em nome de Jesus. Meus irmãos, amada igreja de Deus, a história de Davi é uma história bastante conhecida, e todos que aqui lê Bíblia e estudam a palavra de Deus conhecem a história de Davi. Sabe quem era Davi? Davi foi escolhido muito jovem para servir a Deus. Deus tinha um propósito na vida de Davi. Era o último da casa dos seus pais, onde ninguém dava nada por ele, mas ele tinha um propósito de Deus para se cumprir na sua vida. Davi é escolhido rei, e aí ele começa uma trajetória de aprendizado na sua vida. De repente, ele começa a andar com Saul, um homem que foi escolhido pelos homens e não por Deus, foi escolhido pelas pessoas e não por Deus. Saul começa a criar uma certa raiva, uma ira sobre Davi. E essa ira faz com que Saul comece a perseguir Davi. Comece a persegui-lo de tal forma que os próprios da sua casa, ou seja, da casa de Saul, começaram a ajudar a Davi, começaram a proteger Davi, começaram a guardar Davi
de Saul. E Davi, na direção de Deus, conseguia se desvencilhar dos ataques de Saul, conseguia sair das suas investidas, e chegou a ter momentos da sua vida que ele próprio tinha Saul nas mãos para acabar com a sua vida, mas ele não assim o fez. Ele preferia estar na direção de Deus e se desvencilhar de Saul. Enquanto estivermos na direção de Deus, Deus vai nos proteger. Quem crê nisso? Enquanto estivermos na direção de Deus, Deus vai usar alguém para nos proteger. Quem crê nisso? Davi, enquanto estava na direção de Deus, Davi tinha a proteção primeiramente de Deus e dos da casa de Saul que conseguiam guardar Davi. Mas chegou um certo momento da vida de Davi, que Davi vai deixar de confiar em Deus e vai começar a tomar decisões por ele próprio. Davi vai começar a desistir do propósito de Deus e vai se desvencilhar, ou seja, vai se afastar da presença de Deus. Como assim, irmão? Davi, ele vai sair da presença de Deus e vai se juntar com o rei Aquis, o comandante de Gade. Esse homem era um homem que não tinha uma comunhão com Deus como Davi tinha. E Davi vai ter essa comunhão com este homem, se afastando de Deus, porque acreditava Davi que se afastando, aleluia, naquele momento e se escondendo, Saul não ia mais persegui-lo. E assim acontece. Saul começa a conversar com Aquis pela segunda vez. A primeira vez não deu certo e a segunda também não vai dar. Quando não está na direção de Deus, não dá certo. Davi, com a visão de se esconder de Saul, ele vai conversar com Aquis e vai dizer: meu rei, não é certo que eu fique, aleluia, nós dois nas mesmas cidades, mas se o Senhor me der um lugar para que eu possa repousar e possa ficar, será melhor para nós. Se assim o Senhor achar graça na minha face, eu te peço, dai-me um lugar para ficar. E nessa história, nessa passagem bíblica, no capítulo 27, aleluia, Aquis vai entregar nas mãos de Davi uma cidade. Quem está me ouvindo, diga amém. E nesta cidade Davi vai se refugiar, mas Saul sabe que ele está lá, mas Saul desiste de persegui-lo. Aleluia. O engano de Davi foi esse: confiar no homem, acreditar no homem e desacreditar em Deus. Quem aqui acredita em Deus nessa noite? Davi começa a guerrear com Aquis, e essas guerras, aleluia, Davi vai tendo vitória, porque Davi era um homem da espada. Davi era um homem sanguinário. Davi era um homem, aleluia, que não perdia uma batalha, e aonde ele chegasse, ele saía com vitória. Ele guerreava e ganhava todas elas. E Aquis estava muito feliz com isso, porque, aleluia, além de Davi guerrear e ganhar, Davi trazia, aleluia, os despojos, ou seja, para Aquis, para a cidade dele. Mas aí vai acontecer outra situação, onde Davi, aleluia, por achar que estava devendo a Aquis, por Aquis ter, aleluia, acolhido ele e escondido ele de Saul, aleluia, Davi vai sair noutra peleja com Aquis. Quem me ouve, diga amém. E nesta outra peleja vai dar errado de novo. Por quê? Porque não estava na direção de Deus. Aleluia, Davi vai se juntar com Aquis, e aleluia, e vai se juntar com os homens, aleluia, que vão para a guerra. E os filisteus, quando verem Davi, eles perguntam a Aquis: o que é que estes hebreus estão fazendo aqui? Mais uma vez, o guerreiro, o jovem guerreiro, o homem que tinha uma intimidade com Deus, o homem que tinha um propósito de Deus para se cumprir na sua vida, estava mais uma vez diante de uma situação ao qual não seria agradável aos seus olhos. Os homens que lá estavam para esse combate simplesmente vão dizer a Aquis que não querem ver Davi por perto. Por quê? Porque eles, aleluia, vão entender e entendem que Davi é um homem da espada. E por Davi ser um homem da espada, eles acreditavam que da mesma forma que Davi fazia quando saía a guerra, Davi ia fazer com eles também. Ou seja, Davi, aleluia, ia matá-los, aleluia, ia pegar os seus despojos e entregar a Aquis. Davi vai ter que voltar.
Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas se você parou nesta noite, Deus manda te dizer: está na hora de você voltar. Alguém me ouve? Eu não sei o que aconteceu na tua vida, eu não sei qual o processo que está acontecendo, mas dentro desse processo tem um propósito de Deus. E se tem um propósito de Deus, você tem, aleluia, que passar pelo processo para chegar no propósito, para ter vitória. Quem crê nisso? Aqui chega para Davi e diz: Davi, não dá certo tu continuar conosco. Os filisteus não querem. Eles não querem você perto de nós. Davi vai se humilhar aqui e vai dizer: mas Senhor, aleluia, eu estava andando contigo, guerreando contigo, lutando contigo, fazendo contigo tudo acontecer de uma forma, aleluia, vitoriosa, e o Senhor achou graça em mim. De repente eles não me querem aqui. Aqui diz Davi: é melhor você ir embora, porque a partir do momento que eles não te querem aqui por perto, aleluia, eles vão adentrar contra a tua vida e vão te matar. Ao amanhecer, a Bíblia diz que Davi, aleluia, junta os 600 homens que com ele estava e vai retornar à cidade de Ziclag. Ele vai voltar para a cidade que Aquis tinha lhe dado como esconderijo. Alguém me ouve? E nessa trajetória, aleluia, vai durar 3 dias. Quantos dias? 3 dias. E Davi, nesta caminhada, quando ele chega na cidade de Ziclag, aleluia, ele vai se deparar com uma situação deplorável. Ele vai se deparar com a cidade destruída. Ele vai se deparar com a cidade arruinada, acabada, queimada, não tinha nada. Aleluia, as suas mulheres tinham sido levadas cativo. Os seus filhos também tinham sido levados cativo. Todos que estavam na cidade tinham se levado cativo, tinham sido presos, aleluia. Mas uma coisa aconteceu nesta cidade, aleluia. Se você entender, você vai dar glória, aleluia. Houve uma investida do inimigo, mas nenhuma vida foi tocada. Alguém está me ouvindo? Os amalequitas, eles invadiram a cidade quando Davi saiu. Davi saiu pela frente, os amalequitas entraram por trás. Saquearam a cidade, queimaram, destruíram, acabaram com tudo. Não ficou nada, mas nenhuma vida foi tocada. Nesse processo, você vai viver a guerra para viver um propósito. Davi estava se escondendo, mas estava se escondendo sem a direção de Deus. Enquanto Davi estava na direção de Deus, Davi estava protegido pelas mãos do Senhor. Mas quando Davi se afasta da presença de Deus, e ele por ele próprio tenta se esconder daquilo que Deus tinha prometido e tinha entregado nas suas mãos, as coisas começaram a dar errado. E nós? E você? Tem se afastado de Deus? Tem se escondido de Deus? Tem se escondido das lutas, das pelejas, achando que se esconder vai dar certo? Achando que se afastar e aleluia e correr do problema vai solucionar? Não, o problema vai continuar. Mas se estiver na direção de Deus, aleluia, Ele não só vai sanar o problema, como vai resolver a situação, e ainda por cima vai dar vitória àqueles que crêem nessa noite. Então não se afaste da presença de Deus por nada. E se você se afastou da presença de Deus nessa noite, o Senhor está falando ao teu coração: está na hora de voltar. Alguém me ouve? Nesse momento que Davi chega, há um pranto na cidade, há um desespero, há um clamor, há uma agonia, há um desespero total. Por quê? Porque as mulheres, os filhos, ninguém estava mais lá, e a cidade estava destruída. O pranto era grande, o choro, a lágrima não tinha mais como escorrer dos olhos, porque, aleluia, o pranto de choro já tinha secado tudo. E aí vem uma parte, aleluia, onde Davi menos esperava. Os homens que estavam com ele, aleluia, vão atentar contra a vida dele para apredejá-lo e matá-lo. Davi se sente angustiado. E na hora da angústia, a gente só tem uma direção:
clamar a Deus. Na hora da angústia, a gente só tem uma direção, aleluia, é falar com Deus. Não tome decisão na angústia. Não tome decisão precipitada, aleluia, com a cabeça quente. Ou então, aleluia, quando você se deparar com uma situação que não tem solução, humanamente falando para você, mas para o Deus que nós servimos, há solução, tem solução. E Ele te chama nessa noite, aleluia, está na hora de voltar. Está na hora de caminhar novamente. Está na hora de prosseguir novamente. Está na hora de começar a guerrear. Sabe por quê? Porque desistir é diferente de parar. Davi naquele momento, aleluia, Deus criou uma situação para que Davi corresse e se aproximasse de Deus. E Davi não tinha outra escolha. As suas mulheres não estavam mais com ele. Os filhos, as filhas, as mulheres dos homens que estavam com ele também não estavam mais lá. A única solução era conversar com Deus. Davi vai chamar o sacerdote Abiatar. Vai pedir a ele, em algumas traduções fala estola, outra fala efode. Efode é uma estola que é onde está simbolizando o urim e o tumim, onde você, aleluia, coloca ela para ter uma intimidade diferente com Deus na época. E nesse momento, o sacerdote vai trazer a estola, vai colocar sobre Davi. Davi vai conversar com Deus. Alguém está me ouvindo? Quando Davi coloca a estola sobre si, que vai conversar com Deus, e aí ele vai dizer: Deus, porventura serei eu que irei atrás destes homens? Deus, por acaso serei eu que vou alcançá-los a essa altura do campeonato que eles já foram embora? Aí o Senhor simplesmente olhou para Davi e disse assim: é você mesmo. Tu está entendendo que Deus está te chamando ou não? Tu está entendendo que não é tempo de desistir? Tu parou por alguma coisa, mas é tempo de retornar. Davi, quando escuta a voz de Deus, Deus está dizendo assim: é você que vai guerrear, é você que vai vencer, e ainda por cima você vai recuperar o que foi roubado, você vai recuperar o que foi tomado de você, e vai ser tudo em dobro. Quem acredita? Quem crê nisso? Davi naquele momento, ele, aleluia, se aproximou de Deus, e Deus falou com ele: vai na tua força, porque essa peleja não é mais tua, essa peleja é minha, diz o Senhor nessa noite. Então, se você, aleluia, está lutando com suas próprias forças, está na hora de conversar com Deus. Davi vai à peleja, Davi vai ao encontro, aleluia, novamente dos homens que saquearam Ziclag e destruíram. Aleluia. Davi chega para os homens que estão lá em desespero, clamando, aleluia, se preparando, armando para destruir a vida dele. E aí, quando eles estão ali, Davi chega: ei, cheguem aqui. Os homens se aproximam de Davi e ele diz assim: Deus falou comigo. Deus falou com você? Deus tem falado com você? Quando Davi diz isso, os homens se animam, eles vão ficar alegres, e aí eles vão dizer assim: bom, se Deus falou contigo, então nós vamos contigo. Se Deus falou que está na peleja, então nós vamos na peleja. A Bíblia diz que os homens, aleluia, vão com Davi ao encontro dos homens que roubaram e tiraram tudo de Ziclag. Aleluia. Só que no meio do caminho, na trajetória de ida, eles vão se deparar com um ribeiro chamado Besol. Alguém me ouve? Eles vão se deparar com esse ribeiro. Esse ribeiro ficava ao redor de Ziclag, nas redondezas de Ziclag. Só que quando ele chega nessa redondeza, chega no local chamado Besol, nesse lago, nessa região, 200 homens vão parar. 400 vão seguir com Davi. 200 homens pararam, 400 seguiu com Davi. Mas deixa eu te dizer uma coisa nessa noite:
Parar é diferente de desistir. Mas na frente a história vai falar que estes homens pararam. Não foi porque quiseram. Porque se você for olhar dentro do contexto bíblico, você vai dizer assim: oxente, se estavam aí nos 600 atrás de suas famílias, por que 200 pararam? Sabe por que os 200 pararam? Porque os 200 vinham sobrecarregados. Era eles que estavam trazendo os mantimentos. Era eles que estavam trazendo as cargas, aleluia, que dava sustento a todos que estavam com ele, e sustentou os 400 que foram para a guerra, que foram para a luta, que foram buscar os despojos, que foram resgatar as pessoas, os filhos, as esposas. Mas Davi continua, e Davi, na sua trajetória, ele vai encontrar no meio do caminho um homem caído. Alguém está me ouvindo? Ele encontra um homem caído. Esse homem caído era um homem que fazia parte dos amalequitas, era um servo dos amalequitas. Esse homem tinha ficado para trás, por quê? Porque estava doente, estava enfermo, e há 3 dias, quantos dias? 3 dias que esse homem não comia, não bebia e não se alimentava. Deus vai criar uma situação para usar uma pessoa que você menos espera na sua vida. Aquela pessoa que foi rejeitada, foi desprezada, foi escanteada. Aquela pessoa que não tinha serventia para nada, estava jogado, escanteado lá, aleluia. A pessoa passava, olhava e dizia: esse aí não tem mais jeito, não tem mais solução, esse aí está perdido, esse aí, aleluia, está entregue, aleluia, com o vulgo popular, as baratas. Não é assim que fala? Mas Deus tem um processo dentro de um propósito. E quando Davi se depara com este homem, ele vai alimentá-lo, vai dar água, vai dar pão, vai dar uva, vai dar passas. Aleluia. Algumas traduções dizem que a sua alma volta ao corpo. Outras traduções dizem que, aleluia, ele retorna à vida. Mas o importante é que ele começou a respirar novamente. E aí Davi diz: quem és tu? Ele vai dizer: eu sou um servo dos amalequitas. Eu servia a um senhor amalequita, mas eu fui deixado aqui porque estava enfermo, estava doente para morrer, e fiquei aqui no meio do caminho. Aí Davi, conversando com esse homem, ele vai simplesmente dizer: nós adentrando contas e clague, destruímos a cidade, acabamos com tudo. Aí Davi vai dizer assim: mas tu pode nos levar aonde estão os nossos inimigos? Ele vai dizer: Senhor, se o Senhor prometer, por Deus, não me matar e não me entregar nas mãos do meu Senhor, nós vamos. Alguém está me ouvindo? Deus está criando uma situação na tua vida. A pessoa que você menos espera, a pessoa que você, aleluia, olhava assim, e aquela pessoa você não tinha mais jeito para a vida dela, você, aleluia, olhava para ela e não tinha solução, mas Deus vai criar um processo para realizar um propósito na tua vida, e Ele vai usar quem menos, aleluia, você imagina, para trazer para você, para trazer para a tua casa, para trazer para a tua vida a vitória que o Senhor te prometeu. O homem vai, e os filisteus então em festa, estão alegres, estão degustando do despojo que eles tiraram de Ziglag, fora as outras cidades que eles guerreavam. Davi atenta contra estes homens. A Bíblia relata que só 400 jovens escaparam num camelo, em camelos. Mas o restante, Davi não perdoava. Davi acabou com tudo e ainda trouxe os despojos que foram roubados de Ziglag. Trouxe os filhos, as filhas, as esposas dos homens que estavam com ele. Recuperou tudo e ainda por cima, aleluia, os despojos que foram roubados de outra cidade. Alguém me ouve? Deus vai te dar em dobro tudo aquilo que o inimigo tirou da tua vida.
Você pode até no momento não estar dando glória, não estar acreditando, aleluia. Mas quando você ver o agir de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família, quando você vê a mão de Deus, aleluia, trazer para você e entregar nas tuas mãos aquilo que você tem pedido, clamado e falado com Deus, você vai dar glória a Deus. Sabe por quê? Porque Ele está prometendo te dar em dobro. Tu entendeu não? Ele vai te dar em dobro. Davi recupera tudo. E aí quando Davi está voltando, ele vai encontrar os 200 homens que pararam. Os 200 homens que estavam lá. E os homens que vinham com Davi. Os homens que guerrearam com Davi. Simplesmente, eles vão chegar para Davi e vai dizer: Davi, mas tu não estás pensando em dividir os despojos com esses que ficaram aí. Eu estou parafraseando aqui, não está no texto. É para aproximar mais para você entender. Os homens que vieram com Davi, eles simplesmente questionavam porque Davi ia dividir, e dividiu o despojo que Deus entregou nas suas mãos com os 200 que estavam parados. Alguém está me ouvindo? Os 200 pararam, não foi porque quiseram. Os 200 pararam porque eles estavam cansados. Eles estavam afadigados. Eles estavam carregando sobre si os mantimentos. Eles estavam carregando sobre si os alimentos que alimentavam a todos naquele momento. Então quando eles chegaram no ribeiro de Bessol, eles cansaram. Mas todos que estavam fortalecidos, porque os 400 não carregavam peso. Tu está entendendo? Tu entendeu ou não? Você é inteligente, você está entendendo. Os 400 continuaram, porque estavam se alimentando, mas não estavam carregando peso. E os 200 traziam os pesos, os alimentos e as cargas. E aí eles cansaram. Mas quando voltavam com a bênção, eles simplesmente se negaram. Eita Jesus. Simplesmente eles disseram a Davi: Davi, tu vai dividir os despojos com estes homens? Eles não fizeram nada. Deixa eu dizer uma coisa de Deus aqui nessa noite, e as horas se avançam. Você pode ter começado a sua caminhada, aleluia, a 220 por hora. Você pode ter começado a sua caminhada sem se preocupar com o peso que vinha sobre suas costas. Você começou a sua caminhada dando glória a Deus e aleluia. Você começou a sua caminhada, aleluia, fazendo tudo aquilo, aleluia, que você achava que tinha que fazer e fazia bem feito, só que você se esqueceu do peso. E aí você parou. Mas aí você lembra que eu disse no começo da palavra? Desistir é diferente de parar. Desistir é quando você larga tudo e vai embora, sai de perto, não quer mais conversa. E parar é diferente. Parar, eu quero aqui conjecturar para você entender, é como se você estivesse no seu carro, ele faltou gasolina. Aí você para o carro, ele parou. Mas você vai deixar seu carro lá e vai embora? Ou você vai comprar a gasolina para colocar no carro para ele continuar andando? Porque se você desistir, faz simplesmente como as pessoas fazem. Coloca um pano, coloca um plástico por cima do carro e desistiu dele. Deixa lá, não presta mais. É diferente. Lembre-se, eu e você temos serventias na obra de Deus. Eu e você temos um propósito de Deus na nossa vida. Estamos passando por um processo na nossa vida. Esse processo muitas das vezes é doloroso e a gente não consegue entender o porquê. E aí muitas das vezes nós questionamos Deus, aleluia. Como eu vi aqui durante os dias de pregação, nós questionamos Deus por quê? Mas é porque tem um processo, aleluia, para viver o propósito. Então viva o processo para viver o propósito de Deus. Os homens não queriam dividir a bênção com os outros. É muito bom quando a gente está por cima, quando a gente está em outro patamar, como dizem por aí,
E a gente olha para um irmão que está, aleluia, escanteado. A gente olha para um irmão que está parado. A gente olha para um irmão que precisa de uma ajuda, de um abraço, de um aperto de mão, de uma situação. E a gente olha de lado assim para ele e passa de longe. Lembra do samaritano? Os homens vinham do templo, estava meio morto, passavam de lado e nem fizeram de conta que existia. Mas a Bíblia diz, está lá em Gálatas 6:2, que cada um tem que levar as cargas um dos outros. Aí você já, porque é isso, irmão? Eu não vou levar a carga de ninguém, não. Eu estou me referindo à carga de ajudar, estirar a mão, se lembrar que aquela pessoa outrora te ajudou, estava do teu lado, te abraçou, conversou contigo, caminhou contigo, abençoou até a tua vida. E hoje, porque muitas das vezes as pessoas estão em outro patamar, estão com outra situação, esquece. Porque o choro, o desespero, a agonia desses homens era porque seus filhos e suas esposas não estavam mais com ele, mas quando recuperaram, olharam para os outros e não, esses daí deixa para lá. Eu já estou bem, eu estou de boa, como diz o ditado, então o restante que se vire, deixa para lá. Aí Davi simplesmente vai dizer não. Davi olha assim e diz não. Está no texto, é só ler. Ele vai dizer assim: por que fazer isso? Se lembra que porventura quando nós estávamos na peleja, não foi Deus que nos entregou e nos deu os despojos? Não foi Deus que multiplicou a nossa bênção na nossa vida? Não foi Deus que deu em dobro para mim e para vocês que estavam lá? Então será dividido em partes iguais. Amém, Jesus. Alguém está entendendo? Foi dividido em partes iguais. Os que foram e os que ficaram cuidando dos mantimentos, cuidando da obra, cuidando das coisas, cuidando da situação que lá estava. Quando Davi chega com os despojos, ele simplesmente divide. Mas os que estavam com ele disse não. E é assim muitas das vezes na nossa vida. Tem pessoas que não se alegram quando eu e você estamos felizes. Tem pessoas, aleluia, que não se importam, não estão nem aí para a nossa vida ou para o que está acontecendo do nosso lado. Mas a palavra do Senhor diz: amais vós uns aos outros como eu vos amei. Está escrito. Jesus disse assim: estava nu, deste-me de vestir, estava com sede, deste de beber, estava com fome, deste-me de comer, estava enfermo, fosse me visitar. Davi, um homem sanguinário, um guerreiro, um homem valente, tomou uma decisão de se esconder da peleja, achando que iria melhorar a sua situação, mas não melhorou. Ele precisou se reconciliar com Deus novamente, aleluia, para que voltasse para si a comunhão com Deus. Eu não sei se você se afastou do Evangelho, eu não sei se você deixou de servir a Deus, eu não sei se você está em dúvida, mas o Senhor está falando ao teu coração nessa noite. Está na hora de você se reconciliar, está na hora de você voltar à presença de Deus, está na hora de você conversar com Deus, está na hora de você entregar essa peleja na mão do Senhor. Porque o Senhor manda te dizer: essa peleja não é sua, essa peleja é do Senhor. Quer ter vitória? Nós não podemos fugir do processo. Nós não podemos fugir da luta. Se o Senhor permitiu, é porque o Senhor tem um propósito para se cumprir. Se o Senhor permitiu, é porque o Senhor tem algo a fazer na minha e na sua vida. Olhe para quem está caído. Olhe para quem está afastado do Evangelho com outros olhos. Estire as mãos. Não é para você dar o que você tem, não. Eu não estou falando isso aqui. Eu estou falando em dar as mãos.
Porque outrora aquela pessoa que hoje está afastada do Evangelho, dava glória a Deus, aleluia, pulava no mistério, fazia tudo. E por algum motivo de angústia, de tristeza, de mágoa no seu coração, ela se afastou do Evangelho, ela parou. Está na hora de você voltar para casa. Está na hora de você voltar a ter comunhão com Deus. Está na hora de você, aleluia, conversar com Deus. Porque o que Deus te prometeu, Ele há de cumprir na minha e na sua vida. Amém, irmãos? Davi, ele precisou passar por momentos de angústia na sua vida, para entender que tinha que se aproximar de Jesus novamente, de Deus novamente, perdão. E assim ele fez. E aí Deus disse: Davi, tu vai encontrar, achar, guerrear, vai ser devolvido o que te levaram de ti, e ainda por cima em dobro. Quem pode aplaudir o nome do Senhor nessa noite? Não pare, não desista. Jesus te chama, fica de pé, irmãos, por favor. Jesus te chama. Jesus tem um propósito a se cumprir na tua vida. Se você nessa noite está se sentindo, aleluia, desprezado, escanteado, você parou, está com o coração amargurado, triste, Jesus quer mudar o quadro da tua situação. Se você está afastado do Evangelho, se afastou do Evangelho, aí você diz: não, mas eu não vou à frente se fizer apelo, eu não vou, ei, eu estou com vergonha. Vergonha é continuar passando pelas mesmas coisas, sem Deus estar no controle, porque com Deus está difícil, imagina sem Ele. Sem Deus, com Deus está complicado, imagina sem Deus. Davi precisou passar por uma grande perda, entre aspas, para ele entender que tinha que voltar-se para Cristo, para Deus, para que retornasse para Ele o que ele tinha perdido. Então está na hora de você voltar para Cristo. Está na hora de você voltar para o caminho, voltar para Deus, voltar a ser como era antes. Ah, mas está tão difícil, o irmão não tem, mas é na peleja, é na luta. Porque se fosse pelas minhas próprias forças, eu não estaria mais servindo a Deus. Se fosse pelas minhas próprias vontades, eu não estaria mais na presença. Pelas coisas que têm acontecido, pelas lutas que eu tenho vivenciado na minha vida, eu já tinha deixado de servir a Deus faz tempo. Mas se com Deus está difícil, imagina sem Deus. E aí eu vou somente perguntar uma vez: você que está afastado dos caminhos do Senhor, você quer nessa noite voltar para casa? Você quer voltar para a presença de Deus? Você quer se reconciliar com Deus novamente, para que você pare de sentir essas agonias, essas lutas, essas decepções que você está tendo na sua vida? Você está afastado do Evangelho, então aproveita a oportunidade. Jesus te chama, Ele quer mudar a tua história. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha, não se preocupe se alguém vai olhar, se alguém... Não, o seu compromisso é com Deus. Jesus te chama, Ele quer mudar o rumo, o quadro da tua situação. Se você está afastado do Evangelho e quer ter essa oportunidade, venha-se embora. Vem aqui para frente, para os homens de Deus orar pela sua vida, interceder pela sua casa, pela sua família. E você vê a maldição se transformar em bênção. E você vê Deus agir na tua casa e na tua família. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, vem para casa. Se você tem um compromisso com Deus, então vem-te embora. Não é hora de parar, não é hora de desistir, meu Deus. Se você está afastado dos caminhos de Deus, se a peleja está grande, se a luta está grande, meu Deus, a voz foi embora. Vem-te embora para casa, pelo amor de Deus.
Se você está afastado, vem para casa. Se você ainda não aceitou a Cristo, dê um passo para Ele. Você tem enfrentado batalhas que você olha assim e diz: meu Deus, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho forças. Coloca a estola sacerdotal no ombro. Vem-te embora para casa. Não olha para quem está da direita e da esquerda, para quem está na frente, não. Olha para Jesus. Olha para a palavra. Numa festividade linda como essa, 13 anos. 13 anos. Jesus não deixou um minuto, meu pastor, de honrar a sua casa. Jesus não deixou um minuto, Deus, de trazer alguém a esse altar numa festividade. Vou chamar mais uma vez para entregar o microfone, que as horas já foi embora. Quer voltar para casa? Vem-te embora. Não se preocupe. Se alguém está olhando para você, se preocupe não. Se você está com vergonha, tenha vergonha do que estava acontecendo ou do que aconteceu, mas olhe para Cristo. Eu tenho certeza, meu Deus, que tem alguém aqui que o coração está palpitando assim, e o inimigo dizendo: vai não, vai não, vai não, vai não, e o Espírito dizendo: vai, 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 vai. Ei, eu senti essa mesma palpitação quando eu aceitei a Cristo. Não deixa para amanhã o que tu pode fazer hoje. Davi, ele podia ter agido por emoção, mas não, ele agiu com a razão. Ele foi falar com quem? Com Deus. Então aqui na frente tem 4 vidas. Tem 4 vidas que resolveram colocar a estola sacerdotal e conversar com Deus. Vem não, vai deixar para a próxima. Então espero que Deus te dê mais uma oportunidade, te dê mais uma chance. Espero que Deus te dê mais uma oportunidade. Ainda tem 3 dias ainda de muita glória nesse lugar. Tem 3 dias ainda de muita glória de Deus neste lugar. Aproveite enquanto a porta está aberta, porque depois que ela fechar, ninguém entra e ninguém sai. Amém? Estenda suas mãos para estas pessoas que aqui estão. Vira de frente para a igreja, irmãos, por favor. Olhe para essas pessoas que aqui se encontram. Resolveram pisar na cabeça de Satanás. Resolveram pisar na cabeça da serpente e se voltar para Cristo. Estenda suas mãos para mim. Pai, nessa noite, nessa palavra que o Senhor botou no meu coração há dias, a luta foi tão grande, meu Pai, que eu não imaginaria que ia acontecer dessa forma. Mas ontem de madrugada, ao amanhecer o dia, eu me acordei, fui falar com Deus e adormeci novamente. E Deus falou ao meu coração: meu filho, não se preocupe, está confirmado. Eu me acordei atordoado e disse: confirmado? Fui para o quarto, minha esposa estava lendo a Bíblia, estava se preparando para orar. E eu disse a ela que Deus tinha falado que estava confirmado. Olha aqui a confirmação. Antes desse dia, Satanás tenta me matar de madrugada, eu dormindo, minha esposa está aí de prova. Se eu estiver mentindo nesse altar, que seja fulminado aqui agora. Agora aqui. Está aí minha esposa que não deixou mentir. Eu me acordei desesperado em cima da cama, pulando, e ela partiu para cima de mim, botou a mão na minha cabeça, e eu, meu Deus, no outro dia, eu não conseguia me mexer. Se eu estiver mentindo, que Jesus me fulmine aqui.
O peso foi tão grande durante o dia que eu não conseguia nem me mexer para beber água. Eu travei uma luta com Satanás dormindo de uma forma tão terrível que eu disse: meu Deus, se o Senhor ainda tem alguma coisa comigo na obra de Deus, que o Senhor me honre nessa festividade, para que a tua casa seja honrada. Aqui está. Satanás perdeu, ele não me matou e não vai me matar. Ele não destruiu minha casa, minha família, e não vai destruir. Porque tem planos de Deus dentro dessa peleja, dentro dessa guerra, para que eu e minha família, a gente venha viver um propósito. Pai, toma essas 4 almas aqui nas tuas mãos, que eles firmem seus pés na tua casa, que eles se fortaleçam, meu Pai, na tua presença. Fortalece essas 2 mulheres, essas 3 mulheres, fortalece este varão, para que ele faça da tua casa morada para os vossos pés. Pai, toma ele nas tuas mãos, abençoa a vida, a casa, a família, o projeto, o propósito. Satanás perdeu, Satanás é um derrotado. Então eu quero, aleluia, que nesse momento você encha esse pulmão, aleluia, e repita assim comigo: Satanás, está muito fraco, tem mais garganta, tem mais pulmão, está todo mundo vivo, com mais fé. Diga: Satanás, tu perdeu. Mais uma. Tu és um derrotado. Viva a providência divina, viva a providência de Deus na vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Deus vos abençoe. E aqui eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.